Olá, irmãos! Estamos na primeira semana dos 21 dias de oração e jejum. Hoje é o dia 4, com o tema Remova os obstáculos e coopere com Deus. Vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 11, dos versos 38 a 44. Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 38 a 44, que nos diz o seguinte: Jesus outra vez foi profundamente comovido até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tire as faixas dele e deixem-no ir. Imagine os dias que antecederam este momento. Imagine que foram dias angustiantes e também incompreensíveis, porque como pôde Jesus demorar, em atendê-los? Mas quando nós olhamos para este momento e para a história como um todo, percebemos que Jesus tinha um propósito, que era revelar a sua glória. E todos os que estiverem envolvidos nesta história, neste episódio, não compreendiam e não compreenderam o que Jesus estava fazendo. Eles, na verdade, tiveram um pensamento limitado a respeito de Jesus e dos propósitos dele também. Mas o interessante é que Jesus os conduziu, conduziu seus corações através daquele momento. Os conduziu para que eles pudessem vencer alguns obstáculos e compreender o propósito dele. E esperou que eles crescem nele por todo aquele episódio. Também quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos também remover alguns obstáculos em nossa vida e cooperar com o Senhor, crer nele para que ele possa realizar grandes coisas na nossa vida. E para tanto, nós precisamos compreender algumas coisas. A primeira delas é que Jesus ele se importa com a nossa dor, ele se importa com a sua dor. Jesus ele não é distante, Jesus ele não é ausente, Jesus ele não é fatalista. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está sempre presente na nossa vida. Precisamos compreender que ele se importa com a nossa dor. Foi mesmo Jesus que falou lá em Mateus capítulo 6, que o Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus ele se comoveu. Jesus ele se importa com a nossa dor, ele se importa até mesmo com o nosso pecado, porque ele fez algo na cruz para resolver justamente isto. Então compreenda essa primeira questão. A segunda, Jesus ele opera milagres e manifesta o seu poder. Ele tem esse propósito de manifestar o seu poder e operar milagres na nossa vida. Ele diz para Marta: Não te disse, se creres, verás a glória do Senhor? Esse é o propósito dele. E em todo esse episódio ele queria mostrar a sua glória, mas através de algo grandioso, através da realização de um milagre, ele iria mostrar que ele era, mas precisava ser pelos seus caminhos. A verdade é que Jesus ele não esconde o seu poder, Jesus ele não camufla os seus milagres. E nós precisamos saber, precisamos crer que ele opera milagres na nossa vida. Ele mesmo disse também aos discípulos: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então nós temos a ação de Deus, mas também uma terceira questão que precisamos compreender é que ele espera a nossa cooperação. Deus opera conosco, ele espera a nossa interação com ele. Nós precisamos remover obstáculos, sim, da nossa vida, e talvez um dos obstáculos que nós precisamos remover é justamente a compreensão errada do agir de Deus e da nossa responsabilidade. Parece simples uma palavra que Jesus dá aqui, uma ordem que ele dá, retire a pedra. Parece simples, mas indica mais uma vez que Jesus está trabalhando com os corações de todos aqueles que estão ali à sua volta,
para que eles confiassem nele, para que compreendessem o seu propósito e para que também, ao fazer isto, as pessoas o acompanhassem em seus movimentos e estivessem sincronizados com o seu agir. Ao fazer isso, ele está mostrando que tanto Deus opera, mas ele espera que a gente coopere com ele e caminhe com ele também. Uma quarta coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos ter coragem. Tenha coragem para mudar, tenha coragem para buscar o novo, tenha coragem para ter o melhor. Nós precisamos fazer isto, porque tem coisas na nossa vida que elas estão estáticas, paradas, e às vezes a gente precisa enfrentar. Há outras coisas que talvez estão com mau cheiro na nossa vida, e a gente precisa mudar isso, precisa mexer. E muitas vezes nós não queremos mexer nessas coisas que parece que vão feder, essas coisas que a gente precisa remoer, porque parece que vai doer, parece que vai aumentar a dor delas. E muitas vezes nós fazemos como Marta falou, né? Não mexe nisso. E muitas vezes também achamos que essas coisas elas já ficaram tempo demais assim, parecem irreversíveis. Como Marta mesmo falou, olha, já faz tanto tempo, já faz 4 dias, não mexe, deixa para lá. A verdade é, enfrente essa situação, enfrente isto, mexa, mesmo que pareça que vá doer. Deus é poderoso para reverter qualquer história, para restaurar um problema familiar, para resolver um trauma que foi adquirido há tantos anos, algo que está escondido na mente, escondido no coração, seja um vício, um comportamento, uma compulsão. Ele é poderoso para poder reverter e transformar. É preciso ter coragem para mexer. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há pecador que ele não possa restaurar, não há crise que ele não possa solucionar. E uma quinta coisa que nós precisamos compreender é submeta à palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Diz o texto que ele bradou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Bradou em alta voz. Uma coisa que nós compreendemos e é muito claro na palavra de Deus, na Bíblia, é o poder da palavra de Deus. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Os discípulos, por exemplo, ficaram admirados com isto, quando falaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Hebreus capítulo 1, versículo 3 fala que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. E até para nós a questão das palavras, as nossas palavras são importantes. Provérbios, por exemplo, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E a única voz que um defunto ouve é a voz de Jesus. A voz de Jesus. E, portanto, para tudo que estiver morto na sua vida, ouça a voz de Jesus. Que Jesus lhe fale profundamente. Então você obedeça à voz dele e ele lhe trará vida. Não se arrependa disto. Busque ao Senhor e obedeça a palavra de Deus. E por último, em sexto lugar, remova as faixas e deixe que elas sejam removidas da sua vida também. Na escuridão nós não conseguimos ver nada. Nós não percebemos situações da nossa vida, nós não compreendemos toda a nossa condição. Quando estamos no escuro, nós não vemos que muitas vezes as nossas mãos estão enfaixadas, os nossos pés estão presos, a nossa cabeça está envolvida com tanta coisa que nós não compreendemos o Senhor e a sua vontade também. Muitos recebem o novo nascimento, mas continuam ainda com as suas vidas meio que atadas, amarradas, não se libertam de algumas faixas, de algumas amarras, de alguns hábitos, de algumas compulsões, de alguns pensamentos, de alguns sentimentos. Ainda essas coisas lhes prendem, torturam e muitas vezes os fazem sofrer. Os fazem estarem, às vezes, atados e até mesmo os afastam de Deus. Não conseguem prosseguir na vida cristã, não conseguem crescer espiritualmente, estão sempre caindo no mesmo erro. Esses e alguns pecados, alguns vícios, hábitos, palavras que estão arraigadas na nossa mente, coração, na nossa vida, o Senhor quer nos libertar e tirar todas elas. E também, algumas vezes, nós precisamos de ajuda, precisamos pedir a ajuda de outros. É por isso e para isso que este tempo de oração também vai servir. A igreja unida num só propósito, orando e buscando ao Senhor, intercedendo para que Deus age em nós, produza um avivamento em nós,
mas também na nossa igreja. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe ajude para que você possa remover obstáculos e cooperar com Ele, e Ele então gerar vida e conduzi-lo pela sua vontade. Jesus se importa com a sua dor, Ele se importa, Ele quer realizar milagres, Ele é poderoso para fazer isto. Coopere com Ele, coopere com Ele. Tenha coragem de mudar, tenha coragem de mexer nisso que muitas vezes está exalando mau cheiro. Coloque-se nas mãos dEle, submeta-se à palavra dEle, creia que Ele vai agir, submeta à sua vontade e então tire as faixas, remova as faixas, deixe que essas faixas sejam removidas da sua vida e em nome de Jesus seja abençoado. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, sabemos que na nossa vida precisamos remover obstáculos e precisamos para isso também cooperar com o Senhor. Sabemos que o Senhor age, é poderoso para agir e o Senhor nos ama e quer que sejamos livres do pecado, livres de hábitos, tenhamos uma vida muito mais próxima do Senhor. Por isso nos auxilie e nos ajude. Abençoa, Deus, a nossa vida para que consigamos nos desvencilhar de tudo aquilo que talvez esteja pesando na nossa vida, nos atrasando, nos deixando vagarosos na caminhada e nos ajude a prosseguir, a crescermos espiritualmente em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, este é o quarto dia e nós também temos motivos de oração, deste dia. Então, o propósito deste dia é meditarmos sobre como podemos remover obstáculos e cooperar com Deus. Portanto, ore para que Deus lhe dê cura na sua alma e cure-o também das feridas emocionais que estão afastando você de Deus. Ore por cura da sua alma e de feridas emocionais que estão afastando você de Deus e das pessoas. Ore também para que Deus renove seu coração e trate das lembranças amargas. Ore também para a libertação de desvios de comportamento, como, por exemplo, rancor, amargura, vícios, agressividade, falta de alegria. Ore para que Deus remova isso e entregue sua história e seus sonhos nas mãos de Deus, para que então você possa receber perdão de Deus, das pessoas e possa perdoar também. E durante o dia de hoje, se possível, se você fez esse propósito para todo dia fazer, ou se hoje é o dia de você fazer o jejum, então jejue. Separe um tempo para você buscar o Senhor durante o tempo de jejum. Fique meditando na palavra de Deus, na vontade do Senhor, naquilo que o Espírito está te falando, mas também separe um tempo específico, especial, para você com mais intensidade buscar ao Senhor. Se for preciso, anote no caderno, no folha, o que Deus estiver lhe falando e guarde isto, para que lá na frente você possa perceber o que Deus falou, que decisão você tomou em relação a isto, para que sejam marcos espirituais na sua vida e mostre a sua caminhada e o seu crescimento espiritual. Tá bom? Que Deus te abençoe e lhe dê um bom dia em nome de Jesus.